O teste ele te dá os teus 5 talentos. Então ele vai revelar para você quais são os seus 5 principais talentos. Eu vou explicar depois a diferença entre talentos e pontos fortes. Mas quem quer se aprofundar, tipo assim, eu fiz os 5, eu estudei, né, os 5 talentos, mas agora eu tô super curiosa para saber quais são os meus 34 temas de talentos, porque você tem, né, todos, a gente brinca assim que todo mundo tem todos os talentos. Porém, cada um, a gente tem alguns numa intensidade maior do que os outros. E quando você paga, aí se você quiser abrir o resultado completo, que a gente chama do teu DNA, né? Que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês, você paga um valor a mais em dólar, R$ 225, porque ele é em dólar lá o valor, né? Na conversão ele acaba ficando esse valor. E aí a ferramenta, a plataforma, ela vai abrir para você todos os seus temas de talento. Então a gente sempre diz assim, que do 1 até o 10 é aquilo que realmente está mais evidente, que você consegue identificar as ações, o padrão de comportamento no teu dia a dia. Do 10 a mais ou menos assim, até o 15, o 16, a gente fala que são temas de talentos que você pode navegar por eles, sabe? Eventualmente, você vai precisar fazer alguma coisa correlacionada com aquilo dali, que você vai ter um pouco de facilidade. Por exemplo, no meu caso, o meu 12º é o foco. Quando eu preciso ter foco, eu consigo. Se eu me doutrinar, falar assim, não, Carla, agora você vai estar focada aqui para resolver esse problema. Se eu me doutrinar mesmo, me esforçar, eu consigo ser uma pessoa focada em alguns momentos. Mas se você me falar assim, Carla, na maior parte do teu dia você é focado? Não, não sou. Eu sou super desfocada na maior parte do meu dia, porque o que prevalece em mim é o estudioso que, tipo, gosta de ficar pesquisando, lendo, né? Que se perde ali na navegação dos conteúdos, nos sites, nas manchetes. Eu tenho input também como nono, que eu vejo super presente em mim, que é aquela pessoa que gosta de sempre estar curiosa, né? Novas experiências, ouvir uma pessoa falando sobre um assunto ali, você fala, o que ela tá falando? O que será que é isso? Aí você já vai lá e anota, já vai lá no Google, já pesquisa o que a pessoa falou, e já quer descobrir mais, né? Então, se tinha uma coisa que era prioridade, você já esqueceu aquela prioridade ali, você já vai se perdendo em outras coisas. Então, significa que nesses que não são tão evidentes, que não estão entre os 10, você pode navegar por eles, né? Você tem uma facilidade. E o que está aqui para baixo, gente, isso aqui são os teus pontos fracos, realmente. Aquilo assim, se você falar para mim, Carla, você é uma pessoa harmônica? Não, gente, eu não sou. A harmonia para mim, olha, é o meu caos. Se tiver um conflito, não me coloca para resolver o conflito, não, que a tendência é que eu torne o negócio pior ainda. Então, não tenho. A harmonia não é. Eu gosto de dar o exemplo que o Caleb, que a Gi falou, ele deu um curso uma vez para nós, né, um workshop de pontos fortes, e aí ele fala, até perdi o meu negócio. E ele contou a história assim, quando eu vou. Às vezes, né, eu vou jantar, ele tem o talento de relacionamento. E a esposa dele não tem o talento de relacionamento. Quem tem o relacionamento é a pessoa que gosta de se aprofundar na amizade ali, de conversar, de trocar. E ele disse que às vezes ele ia no jantar com um amigo, né? E às vezes o jantar acabava se estendendo, ele emendava os papos ali com o colega. E a esposa, por não ter aquele talento, ela queria ir embora. Ela não gostava muito de ficar ali na confraternização. E aí, só que ela tinha harmonia. Então ele dizia assim que ela ia lá, chamava ele no cantinho, né? Dava um beijo nele, aí falava para ele, olha, amor, vamos daqui tantos tempo embora, eu tô cansada. Então falava com aquela, né, super, super fofa, assim. Aí eu fiquei olhando, eu falei para ele, nossa, Caleb, eu fiz a minha vida inteira errado, então. Ele, por quê? Sabe como que eu chamava meu marido para ir embora quando me dava vontade de ir? Eu dava um chute na cadela dele por debaixo da mesa, e ele olhava para mim, eu fazia uma cara super feia, e eu dizia assim, ele já entendia que se ele demorasse mais 5 minutos, eu ia soltar alguma bomba ali na mesa para a gente ir embora. Então ele já ia embora porque ele já sabia que eu estava explosiva no momento. Então, tipo, daí depois ele falou assim, cara, então vamos ver onde que tá o teu harmonia. Aí tava lá no final, falei, tá explicado por que eu fazia isso. Então, os nossos pontos fracos, gente, é aquilo que não adianta forçar, sabe? Falar assim, cara, você vai fazer, então vamos desenvolver você, né?
vamos fazer aulas e aulas de meditação, de respiração. Cara, posso fazer, mas tenho certeza que vai ser um calo muito dolorido ainda desenvolver a harmonia. Então, a gente precisa ir desenvolvendo essa consciência, né, de que a gente não é um super-herói, a gente não é bom em tudo, né? A gente vai ter alguns pontos que são super fortes, super evidentes, e outros que a gente vai ter muito mais dificuldade em conseguir lidar com eles. E isso é muito importante para a gente conseguir escolher aquilo que a gente realmente vai querer fazer, né, no nosso dia a dia. Então, cara, se eu fosse uma profissão que dependesse muito do talento harmonia, que eu tivesse, por exemplo, dentro da Forrá, a gente tem um agente da paz, que é uma pessoa que só cuida dessa parte da paz, de resolver os conflitos, é uma pessoa super calma, eu nem consigo conversar com ele, de tão calmo que ele é, porque eu já sou agitada e me parece que demora muito. Eu falei, cara, eu ia ser muito infeliz se eu fizesse o trabalho dele, acho lindo, admiro, super, acho extremamente importante, mas eu fazer, jamais. Então, a gente tem que usar esse autoconhecimento para escolher aquilo que a gente realmente é bom, né? Vamos focar no que realmente é bom. Então, para a gente fazer a nossa introdução, eu vou ler uma historinha para vocês, tá? Que é a Escola dos Bichos, para vocês entenderem o que é a cultura de pontos fortes, que a gente fala tanto dentro dessa metodologia. Então, era uma vez um grupo de animais que decidiu fazer algo heróico para resolver os problemas de um novo mundo, de modo que fundaram uma escola. Adotaram um currículo de atividades que incluía corrida, alpinismo, natação e voo. Para tornar mais fácil a administração, todos os animais participaram de todos os cursos. O pato era excelente em natação, na verdade, o melhor até do que o professor, e conseguiu boas notas em voo, mas não se deu muito bem na corrida. Como ele era muito lento na corrida, precisou ficar após as aulas para praticar mais, inclusive abandonando a natação. E manteve esse esquema até que seu pé de pato ficou muito machucado e ele, no máximo, conseguia nadar um pouco, dentro da média. Como ele estava dentro da média, de acordo com o objetivo da escola, ninguém se importou com o problema, fora o próprio pato. O coelho começou em primeiro lugar na aula de corrida, mas sofreu um colapso nervoso por causa da dificuldade com a natação. Os esquilos mostrou-se excelente em alpinismo, mas ficou frustrado com a aula de voo, porque seu professor o obrigava a começar do chão sem permitir a decolagem do alto das árvores. Também passou a sofrer de cãibras por excesso de esforço físico e acabou tirando C em alpinismo e D em corrida. A águia era um aluno problema e teve de ser castigada severamente. Na aula de alpinismo, ela ganhou de todos, mas insistia em atingir o alto com suas próprias técnicas. No final do ano, uma cobra que conseguia nadar muito bem e também sabia correr, praticar alpinismo e até voar um pouquinho, tirou a média mais alta e foi considerada a melhor aluna. Os cachorros do mato fugiram da escola e não pagaram a mensalidade, porque a direção se recusava a incluir cavar e farejar no currículo. Eles mesmos ensinaram seus filhos a latir e mais tarde uniram-se aos porcos e tatus para fundar uma escola particular. Qual que é a moral da nossa historinha aqui? O que vocês conseguem concluir? Se a gente for olhar para a cultura da educação, né, de como é nas escolas, como que foi na nossa faculdade, como que foi na nossa pós-graduação, até no mestrado, se você olhar, acontece essa cultura, é uma cultura que foca muito no mediano, né? Tem a nota média lá, uma série de disciplinas, nada individualizado, né? Tudo igual, como se todo mundo fosse ser o mesmo estilo de profissional, e você sempre está focando naquilo que você tira menos, né? Quando você ia na escola, você tirava nota vermelha lá em matemática, mas tirava 10 em artes, o teu pai fazia o quê? Você focar em estudar a matemática para você poder levar, chegar na média, e a tua educação artística você acabava deixando de lado, né? Você não focava mais em continuar desenvolvendo aquela tua habilidade, você ia lá focar naquilo que você não era bom. E
com esse tipo de pensamento, a gente tem muitos profissionais que a gente chama de profissionais medíocres, são medianos. Eu consigo fazer um pouco de cada coisa, né? Eu sou um pato, eu faço um pouco de cada coisa, mas não faço nada bem feito. Não tem um talento que sobressai, né? Se precisar apresentar uma coisa ali, eu apresento. Se precisar uma hora fazer uma análise, eu faço, mas nada tá 100% desenvolvido em mim. E isso acaba prejudicando muito a gente quando a gente fala realmente de talentos, quando a gente fala de alta performance, quando a gente fala de excelência, de fazer uma atividade com excelência, né? Então, e essa cultura da escola, ela existe nas organizações. Quando a gente fala de desenvolver um plano, um PDI, né, da forma tradicional zona como é feito, eu já fui para vários planos assim. O que eles vão focar em você? Em desenvolver aquilo que você não é bom. Eu lembro que, cara, eu tinha um exemplo nato, assim, sabe? Eu estava numa das melhores fases, assim, da minha carreira, quando eu era seletista, eu conseguia resolver um monte de problema, eu participava da inovação, várias ideias, assim, eu estava sentindo o meu potencial sendo colocado em prática, né? Estava respondendo uma das perguntas que a Gallup utiliza nas pesquisas de clima. Se vocês verem as pesquisas de clima, a maior delas é rodada pela Gallup, que é quem criou a metodologia dos pontos fortes. E tem uma pergunta que eles falam assim: você está tendo a oportunidade de fazer aquilo que você faz de melhor todos os dias no seu trabalho? Se você responder que sim, é porque você está tendo a oportunidade de usar os seus talentos no seu trabalho. A maior parte, cerca de 50 pessoas, acho que uma em cada 4 pessoas apenas responde sim. Ou seja, em cada 4 pessoas, 3 pessoas nas empresas estão alocadas em funções, em papéis que não tem a ver com aquilo que elas se sentem habilitadas, né? Que elas gostam realmente de fazer. Então, nesse meu exemplo, eu estava fazendo o que eu gostava. E aí, no meu PDI, sabe o que o líder apontou? Ele falou assim: cara, eu vou colocar um ponto aqui que você precisa ser mais carismática, porque tem um gerente de uma área X que ele diz que toda vez que você passa na mesa dele, você não dá bom dia, você não dá um sorriso para ele. E só que assim, tipo, eu nem sabia quem era o cara, tipo, eu não precisei falar com o cara, então, tipo, é o meu natural. O meu talento carisma, ele tá lá também no final da lista, né? Quando a gente entende, eu tenho talento relacionamento. Então, eu gosto, assim, vocês que eu conheço, né? Alunos, que eu sei que tá em prol de um propósito, eu sou carismática, eu consigo conversar, eu consigo me relacionar. Mas com pessoas, assim, que eu não conheço, tipo, tô no supermercado. Cara, eu fujo, eu me escondo das pessoas. Se eu ver um vizinho, é meu natural, eu me escondo atrás. Não sei se alguém se identifica, né? Quem não tem o carisma. Eu, assim, se eu puder, eu me escondo, eu tenho preguiça no elevador, de dizer oi, de puxar assunto. Hoje por eu ter essa consciência, eu já tô achando divertido desenvolver, sabe? Agora eu vou dar uma de louca, eu vou ser carismática, mas eu não é o meu natural, não é. E o gap que eles colocaram para mim desenvolver é esse. Tipo assim, nada a ver. Em vez de eles falarem assim, não, cara, ela é boa aqui, ó, na ideação, nas metodologias, nos treinamentos, vamos focar em dar mais ideias para ela continuar desenvolvendo esse lado que ela é boa. Não, acharam um gap nada a ver. Vai desenvolver agora o teu carisma. Agora, toda vez você vai ter que dar bom dia. Nossa, aquilo me desmotivou totalmente, sabe? Falei assim, meu, não sou, né? Não é o meu natural fazer isso. Então, as empresas funcionam dessa forma, né? Elas focam naquilo que você tem de fraco e quer desenvolver aquilo que você tem de fraco, porque elas sempre estão comparando você, né? Estão usando uma régua, uma média, e estão querendo deixar todo mundo nessa mesma média, mas não desenvolver realmente talentos. Então, a moral, a cultura de pontos fortes, ela traz esse insight para a gente. Vamos focar naquilo que é bom, porque pelos testes da Gallup, quando você pega, por exemplo, uma pessoa que ela tem uma facilidade muito grande para memorizar palavras, né? Eles fizeram um teste, pegaram um grupo lá de pessoas que tinham uma facilidade muito grande para memorizar palavras. E pegaram outro grupo que não tinha essa habilidade de memorizar palavras. Aí eles foram lá e fizeram esse teste. Ó, quantas palavras o Matheus, que tem habilidade, consegue decorar? O Matheus decora 100 palavras em 10 minutos. Agora vamos pegar a Kelly, que não tem habilidade de decorar palavras. A Kelly decora 20 palavras em 10 minutos. Beleza. Agora vamos dar um treinamento de como decorar, técnicas de como você memorizar mais palavras. E aí deram treinamento para os dois grupos.
Aí fizeram a pesquisa novamente. A Kelly, de 20 palavras, ela conseguiu decorar 25 palavras a mais, né? Ela aumentou, ela desenvolveu uma habilidade, ela conseguiu aumentar o resultado dela. Mas quando foram analisar o grupo do Matheus, que tinha habilidade, ele triplicou. De 100, ele conseguiu memorizar 300 palavras. Por quê? Porque aquilo já era uma habilidade natural daquele grupo. E quando eles conheceram as técnicas, quando eles investiram tempo dedicando mais estudos, mais práticas em cima do que eles já eram bons, o resultado dele foi exponencial. O que isso prova para a gente que trabalha com pessoas? Que se a gente foca dando treinamentos, né, colocando a pessoa em oportunidades que ela realmente vai poder desenvolver o seu talento, ela vai dar muito mais resultado, muito mais rápido do que você focar, né, colocando pessoas que não têm aquela habilidade na função errada e ainda investindo dinheiro da empresa, treinando ela, pagando treinamento para coisas que não tenham a ver com a sua habilidade natural. Então, desenvolver uma cultura com foco em pontos fortes, ela gera muita agilidade, engajamento, né? Reduz o desperdício de dinheiro, de tempo das organizações, porque a gente consegue realmente trabalhar com resultados exponenciais, tá? Então, esse é uma informação bem importante para a gente começar a entender essa questão da cultura, que a gente tem que mudar, porque ainda temos essas empresas muito focada em gap e não em talentos. Então, galera, só para entender, né? As pessoas que concentram em usar seus pontos fortes são 3 vezes mais propensas a informarem ter uma excelente qualidade de vida. Então, quem consegue, isso reflete diretamente no bem-estar. Por isso que eu gosto tanto de trabalhar com pontos fortes, porque a gente consegue efetivamente sentir, né? São 6 vezes mais propensas a serem engajadas no seu trabalho. Então, você está realmente engajado, você sente felicidade, ficam ansiosas para irem trabalhar, então elas saem daquela síndrome do Faustão, né, do domingo, de pânico na hora que escuta lá o barulhinho do Faustão, sabe que vai ser segunda-feira, porque elas têm gosto, vontade de estar fazendo aquilo que elas fazem. Tem mais interações positivas do que negativas com os colegas, então melhora os relacionamentos interpessoais, tratam os clientes melhores também, contam para os amigos que trabalham em uma grande empresa, realizam mais coisas diariamente e possuem mais momentos positivos, criativos e inovadores. Então, também está super conectado com a criatividade e inovação. Foi um dos motivos que me fez sair do mundo corporativo, né? Quando eu comecei a trabalhar com a inovação, que eu fiquei apaixonada, porque eu gostava, porque tinha a ver com os meus talentos. E quando eu comecei a trabalhar com as pessoas, eu comecei a ver que as pessoas não gostavam do que faziam, a maioria não gostava. E isso influenciava diretamente a capacidade delas de serem criativas e gerar ideias. E quando eu comecei a perceber isso, comecei a querer trabalhar os talentos, eu via que dava resultado. Quando você conectava a pessoa com aquilo que ela gostava de fazer, ela conseguia fazer uma conexão para gerar uma ideia legal de como fazer algo diferente no trabalho. Mas esse tipo de trabalho nas empresas tradicionais acabavam não tendo, né, não tendo espaço, não podia, não, e aí acabou me fazendo sair e começar a procurar empresas que estavam nesse momento. Hoje eu vejo que já mudou bastante, hoje eu vejo que várias empresas aí, mesmo sendo tradicionais, elas estão buscando já, né, os líderes, o próprio RH está se moldando, está buscando mais essa cultura, esse diferencial, porque está vendo que faz sentido, que é verdade. Mas lá, 3 anos atrás, ainda isso era muito novo. Então, tem várias coisas positivas que podem nos trazer. Carla, qual que é a diferença entre talento e ponto forte? O talento é uma habilidade natural sua, tá? A gente nasce e a gente nasce com uma parte também, ao longo da nossa vida, a gente vai potencializando, vai desenvolvendo ele um pouco mais, eles vão surgindo, né? De acordo com a sua experiência, mas tem muito a ver também com o DNA. Se vocês observarem algumas características de vocês, vocês vão ver, isso aqui veio da minha mãe, isso aqui veio do meu pai, sabe? Ele tem essa característica, então vem com a sua forma de criação, então ele está muito conectado com a nossa essência, é um talento. O talento, quando a gente não conhece ele,
ele é quando você não tem consciência sobre ele, quando tipo é só uma vaga percepção, a gente chama que ele é um talento bruto. Ele não traz, não significa que ele vai te trazer resultado na tua vida. Às vezes, ele é como se fosse um cavalo chucro, que ele vai te dar mais dor de cabeça, né? Vai te mais prejudicar do que te trazer resultados, porque você não domina ele ainda, você não lapidou esse talento, né? Não entendeu, não conheceu. Então, o talento é uma habilidade natural que ela nasce, ela é desenvolvida em você. Tem muito a ver com a forma como você vê o mundo, como você enxerga e interpreta as coisas ao seu redor. E o ponto forte, ele é o seu talento desenvolvido, é o seu talento lapidado. É depois que você começou a ter consciência sobre esse talento e você começou a investir tempo, recursos, né? Você começa de forma consciente saber, opa, aqui eu estou usando o talento X, aqui eu estou usando o talento Y, aqui eu posso fazer tal coisa que vai potencializar ainda mais esse meu talento. E aí ele se torna um ponto forte. Então, um ponto forte é a capacidade que o ser humano tem de fazer uma atividade de forma contínua, entregando excelência. Então, é quando eu faço alguma coisa assim que o conjunto da ópera, né, que eu uso vários talentos e alguém fala assim, nossa, cara, ninguém faz uma apresentação igual o Matheus. O Matheus, meu, é show de bola. Ele consegue, todas as apresentações dele são impecáveis, ele traz detalhes, ele traz. Quando chega nesse nível de excelência, que a pessoa consegue trazer constância naquele resultado, é porque ela conseguiu transformar um talento em pontos fortes, tá? Então, não necessariamente que você ter um talento significa que ele é um ponto forte. Vai depender do quanto você está desenvolvendo, investindo tempo, conhecimento para poder desenvolver esse teu talento. Aqui nesse processo, o segredo dos pontos fortes é a palavra consciência, porque a gente vive muito no piloto automático do que a gente faz e a gente vai entender que cada talento tem seu lado luz e seu lado sombra, tá? E assim, por estudar bastante a metodologia ela é bem focada na psicologia positiva. Então, eles focam muito no positivo, eles quase não falam da sombra. Mas eu, Carla, como eu trabalho na vida real, né, nas empresas, o que eu observo é que o que acaba matando as pessoas é o lado sombra. É por elas não conseguirem dominar o lado sombra do talento. Não, e isso não, ela não consegue dominar por falta da consciência. Porque quando a gente está consciente daquele talento, que ele está em ação, você consegue perceber aonde você está falhando, onde você está deixando. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho talento realização, né, entre os meus 5. O que acontece? Qual que é a sombra do meu talento realização? Se eu não estiver utilizando ele de forma muito consciente, pode ser que eu me atole no trabalho e eu esqueça a minha vida pessoal e eu vou deixar toda a minha família ofendida, né, abandonada, não, porque eu vou estar sempre sendo atolada no sempre querer fazer. O meu talento realização, se eu não uso de forma consciente e eu estou numa equipe, eu atropelo a minha equipe. Eu vou lá, vou fazendo tudo, e as pessoas que não conseguirem acompanhar vão ficar para trás, ou vão se sentir ali pressionada, né, para conseguir acompanhar a mesma velocidade. Então, quando eu não conheci, não dominava esse talento, ele não era um ponto forte meu. Por quê? Porque eu fazia muita coisa, mas eu não tinha consciência do que eu estava causando, o impacto negativo que eu estava causando também na equipe, às vezes no cliente, né? Às vezes na família, na vida pessoal. Então aquilo acabava gerando várias dores por trás. Quando eu comecei a conhecer, entender, agora quando eu tô nesse momento, eu falo, Carla, respira, você tá no modo ativado, né? No foguetinho ativado, e a pessoa, ela não tem, sei lá, a Andrea talvez não tenha realização, ela tá trabalhando comigo. Então eu tenho que saber, opa, vamos segurar, né? Vai esperar a Andrea chegar nesse ponto, vou entender que esse é o meu estilo, a minha forma de ver. A Andrea tem uma outra habilidade que talvez eu não tenha. Então você começa a mudar a forma como você se relaciona também com as outras pessoas, porque você está usando ele de forma consciente. E quando você tiver um desafio, eu tenho que entregar uma palestra. Meu, eu sei que eu vou entregar, porque eu vou falar assim, cara, vou ativar o meu modo realização aqui. Como que eu faço para realizar as coisas? Eu faço assim, assim, assado. Eu vou lá, parto para ação e consigo realizar, entregar aquilo sem ter aquele medo. Você começa, quanto mais você domina eles, mais confiante você se torna no teu trabalho. Por mais que vai aparecer uma coisa
né? E aí tem a ver com esse slide aqui. Por mais que apareça um desafio que você não tenha habilidade ainda, mas você tem o teu talento. E você vai saber como usar o teu talento para desenvolver aquela nova habilidade que você precisa. E aí eu já abro o gancho. Qual a diferença entre talento e habilidade? Então, o talento é a tua essência. Ele tem mais a ver com o teu comportamento, com o teu sentimento, com a forma como você vê as coisas, com a forma como você decide como fazer as coisas. A habilidade, ela é uma aplicação do teu talento em algo para se fazer. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo do cantor. Vamos dizer que eu, Carla, eu não tenha o talento para música. Não tenho um talento que talvez precisaria ter um carisma, né? Precisaria ter uma paixão pela música, de você gostar, mas eu quero desenvolver essa habilidade do canto. Eu posso desenvolver? Posso. Eu vou lá, vou treinar, vou fazer um curso, eles vão me ensinar técnicas, recursos, vou ficar treinando, até que uma hora eu vou cantar e a pessoa que me vê cantar vai achar assim, nossa, a Carla canta bem. Mas talvez eu nunca seja uma cantora de sucesso. Por quê? Porque eu não amo, eu não tenho o sentimento que o cantor tem quando ele sobe no palco, eu não tenho aquela empatia que ele tem com o público, eu não tenho o talento que é necessário para ser uma cantora, porque eu quis desenvolver a habilidade, não era um talento. Já o cantor, ele talvez consiga desenvolver essa habilidade muito mais rápido do que eu, porque ele ama, porque ele, né, ele tem todos os sentimentos e comportamentos necessários que precisam para ser um cantor. Então, o que isso traz para a gente de conhecimento é que, independente se você tem ou não um talento X, por exemplo, Carla, eu não tenho talento carisma, por exemplo, mas significa que eu não sou carismática quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um curso? Não. As pessoas geralmente confundem, até acham que eu sou carismática. Por quê? Porque eu uso outros talentos, outras habilidades que eu aprendi a desenvolver para superar, né, para fazer essa atividade. Agora, se me compararem na essência com quem realmente é carismático, eu perco de longe, porque e se eu fosse, de repente, sei lá, fazer uma atividade que demandasse, né, 100% do tempo ser carismática, talvez eu não conseguisse ter o mesmo desempenho que uma outra pessoa que já tem essa habilidade natural, que já nasceu com essa habilidade natural. Então, a gente tem que saber também que a gente não pode ficar limitado. Não tenho esse talento, né? Não tenho o talento da realização, então nunca vou conseguir realizar nada. Você vai, mas você vai utilizar outros talentos, outros recursos para desenvolver uma habilidade que necessite de realização. Então, existem essas duas diferenças. E o conhecimento, ele é algo que a gente aprende, né? Que você aprende de uma forma formal, num curso, num treinamento, às vezes um conhecimento técnico ali, que tudo isso a gente combina, gente. O nosso talento com a habilidade que a gente desenvolveu, né? Que a gente aprendeu, uma técnica, um trabalho, com o conhecimento que a gente precisa adquirir dentro do nosso trabalho, dentro da nossa área, e tudo isso junto vai ajudar a gente a construir os nossos pontos fortes, que vai ajudar a gente a construir os nossos pontos fortes, né? Que é uma formulazinha. Qual é a formulazinha? É o nosso talento, a gente identifica qual é o nosso talento, a gente investe tempo desenvolvendo, né, a nossa habilidade, desenvolvendo suas habilidades e também adquirindo conhecimentos em relação a esse talento para se transformar no nosso ponto forte, que é a habilidade de oferecer de forma consistente um desempenho quase que perfeito, tá? Essa palavra consistente é importante, porque não é que eu vou fazer uma vez na vida bem feito e depois nas outras vai ser meia boca. Quem conseguiu ser ponto forte, ele consegue estar numa cadência, cara, sempre vai vir aquele negócio assim de forma consistente, porque já tornou mesmo um ponto forte na pessoa e os demais, né, o meio externo consegue reconhecer esse ponto forte no outro, tá? O que mais que é importante de vocês entenderem nessa nossa jornada? Cara, isso aqui eu brinco que a gente tem que tatuar na nossa pele, tá? Tem que tatuar esses 3 estágios. Se vocês aprenderem esses 3 estágios, vocês vão dominar os talentos de vocês. Qual que é o primeiro estágio para trabalhar com pontos fortes? O primeiro é o learning. A gente precisa aprender sobre os nossos talentos. Então, eu, Carla, tenho os meus 10 talentos dominantes. Eu tenho que conhecer, cara.
eles têm que ser meus melhores amigos, sabe? Eu tenho que conhecer tudo que eles trazem de bom e tudo que ele traz de ruim. Então, igual eu falei para vocês, meu talento, o meu primeiro é o estudioso. Eu sei, cara, que eu sou uma pessoa que adora aprender. Eu sei que eu sou uma pessoa que tem muita facilidade com novas metodologias. Eu sei que eu adoro o processo de aprendizado, mas eu sei que eu tenho sombras, que esse talento, ele me dispersa, esse talento faz eu querer aprender sobre tudo, né, a toda hora, faz eu perder o foco muitas vezes. Então, eu conheço ele intimamente. Quanto mais você conhecer intimamente todos os seus talentos, mais fácil vai ser você transformar em ponto forte. Então, o primeiro estágio é o learn. O segundo estágio é o love. Você precisa amar quem são os seus 5 talentozinhos, a sua combinação de talentos ali. Você tem que falar assim, cara, nossa, não podia ter nascido com nada melhor. Essa combinação aqui faz a Carlinha ser quem ela é, sabe? Faz, meu, sou muito fera, meu, como que eu adoro esses talentos. Olha só a habilidade, a vantagem competitiva que esses talentos me dão. Às vezes a pessoa tem um ranço de algum talento, fica assim, esse talento só olha pro porão que a gente fala, né? Só olha porque ele traz de ruim. Mas eu tenho um talento aqui da responsabilidade. Meu Deus, eu vivo carregando o mundo nas costas, porque isso me faz assumir muito compromisso. Então a pessoa só olha para o que é ruim e não esquece de olhar para aquilo que é bom. E a gente tem que amar os nossos talentos, tem que enxergar de que forma que ele traz resultados legais na nossa vida. E o terceiro estágio é quando a gente começa a viver o talento no nosso dia a dia. Todos os dias você consegue conscientemente, né? A palavra consciência é novamente importante, você consegue escolher as atividades certas que você vai fazer, sabendo que nesse momento eu estou usando o meu talento de estudioso, nesse momento eu estou utilizando o meu talento de realização, nesse outro eu preciso utilizar o meu talento de relacionamento, sabe? Você consegue ir fazendo. Eu brinco que os talentos é como se fosse uma caixa de som. Tem vários botões a caixa de som, né? Uma mesa de DJ lá, tem vários botões. Cada botão tem uma melodia diferente. E você dominar os seus talentos é quando você sabe tirar a música certa desses seus botõezinhos de talentos. Então, quando você vai para vou tocar uma música de um casamento. Você vai lá e sabe, opa, esse daqui, né? Eu tenho que baixar um pouquinho o volume dele para aumentar mais essa outra nota aqui para dar a melodia da festa da música de casamento. Agora eu vou para uma balada, agora tem que ser tuxe-tuxe. Então, eu vou colocar todos os meus talentos na intensidade máxima para gerar o som que eu preciso para essa situação. Às vezes, a gente tem dificuldade em saber dosar a intensidade dos nossos talentos de acordo com o desafio que a gente precisa estar cumprindo naquele momento. E isso é a falta de consciência. Então, por exemplo, eu tenho talento de conexão, que é o que me ajuda a criar mais laços com as pessoas, a me conectar, que acaba criando também uma questão de consciência, né, com o mundo, com o corpo, e tenho de realização que é bem diferente, que não tem nada de conexão, realização, ele é fazer as atividades, né, conseguir ter a tua lista de to-dos ali, ficar check, 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 conseguir fazer, isso dá o maior prazer para quem tem realização. Só que, dependendo do desafio, eu sei que eu não posso usar a realização, que eu tenho que usar o meu talento de conexão para aquele desafio, que é mais importante eu criar laço com as pessoas, eu me conectar com elas, do que eu ser uma pessoa direcionada só para o resultado. Já em outro desafio ou em outro perfil de cliente, eu sei que ali não adianta eu ser conexão. O perfil do cliente exige uma pessoa mais focada em resultado. Então, quando eu desenvolvi essa consciência, eu comecei a mudar o meu estilo de trabalho. E aí eu consigo ser, né, perfis de cargas diferentes, usando os talentos diferentes de acordo com cada uma das situações. Isso é começar a trazer consciência para o nosso dia a dia, né? E também para a nossa vida pessoal. Então, eu sei hoje, cara, estou muito no realização. Opa, vamos puxar o meu conexão aqui, que vai fazer eu agendar uma trilha no final de semana, que vai fazer eu querer ir brincar com a minha filha na piscina, que vai fazer coisas diferentes, fora do mundo de trabalho, para que eu consiga ter mais bem-estar. E isso começa a ir melhorando a nossa vida de uma forma mais 360, né? A gente não fica focado em uma área só, tá bom? Um exemplozinho, né? O Tiger Woods, o jogador de golfe, um dos melhores jogadores de golfe. O que a gente pode aprender com ele? Tiger Woods, ele tem, o ponto forte dele é tacada
de longas distâncias. Ele consegue alcançar, né, dar atacada de longa distância e conseguir alcançar mais, atingir mais a bolinha no buraco lá. O ponto fraco dele é superar os obstáculos naturais com as tacadas de curta distância. Ele não é bom em curta distância. Como que é o treino do Tiger Woods? 80% do treino dele, ele foca em tacadas de longa distância. 20% do treino dele, ele foca em tacadas de curta distância. Por quê? Porque essa é a analogia que a gente faz entre ponto forte e ponto fraco. Quando a gente identifica o nosso ponto fraco, a gente só treina ele o suficiente para que ele não nos atrapalhe. Não é para a gente ser bom nele. É só para ele assim, cara, qual que é o mínimo que eu preciso aqui de empatia, no meu caso que eu não tenho, para eu conseguir realizar o meu trabalho de treinamento, o meu trabalho de coaching. Eu preciso desenvolver uma percepção de conseguir ler se a pessoa está chegando bem para a sessão ou não, para eu saber se eu devo continuar ou se eu devo, de repente, dar um tempo maior, investigar, fazer uma conexão a mais ali na primeira etapa. Então é isso que eu preciso desenvolver? Beleza. Vou aprender isso daqui e já é o suficiente para eu conseguir realizar o meu trabalho. Bora focar na parte criativa, bora focar na parte das metodologias, que é no que eu sou boa. Porque eu nunca vou ser uma pessoa super empática se eu comparar com alguém, talvez vocês aqui, alguma de vocês tenham talento de empatia. Porque quem tem o talento de empatia, ele consegue sentir a dor do outro. Se eu falar assim, gente, eu tô sentindo que a Giovana não tá bem, vou estar mentindo, eu não sinto. Ela pode chorar ali na minha frente, pode ser que eu me comove, pode ser que não, porque eu não tenho empatia, não é natural. Eu posso agir de forma empática com ela. Eu vou perguntar, eu vou querer saber o que aconteceu, eu vou querer oferecer ajuda, mas eu não vou sentir. Quem tem empatia, ele vai sentir na pele a dor do outro. Então, é muito diferente quando a pessoa tem o talento e quando ela não tem. Por isso que a gente tem que, né, saber até que ponto você desenvolve só para que ele não seja uma pedra no teu sapato ali, só para que ele não atrapalhe o teu desempenho.